Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju e essa é mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos falar sobre o classicismo. Mas antes de começar a aula, eu queria dar uma dica para vocês. Esses movimentos literários, muitas vezes eles vão ter algum correspondente nas artes plásticas. E se você quiser saber mais sobre isso, eu já dei um aulão com a monitora de geografia, Juliana. E se vocês procurarem no canal do YouTube, tem lá, aulão de artes. E aí a gente falou de tudo isso, né? Da arte, das artes plásticas e dos movimentos. Então é bem legal assistir para complementar com os movimentos literários que a gente vai estudar, tá bom? Então vamos começar. Contexto histórico do classicismo. O classicismo, gente, nada mais é do que a parte literária do Renascimento. Então, ele está nessa época do Renascimento cultural e científico. Também está acontecendo a ascensão da burguesia, porque eles vão começar a comercializar no Mediterrâneo e isso vai facilitar para eles ganharem muito dinheiro. Além disso, aconteceu também a Reforma Protestante, né? Então a Igreja Católica está perdendo seu poder. E também uma coisa que marcou foi a invenção da imprensa, né, pelo Gutenberg. Porque se antigamente os livros precisavam ser copiados à mão, agora não precisa mais. Então, assim, né, muitos ainda vão ser, mas começa a facilitar a produção de material escrito. E quais são as características do classicismo? Bom, o antropocentrismo, a valorização dos sentimentos humanos, a valorização do corpo. Se antes, na arte da Idade Média, a gente vai ver pessoas com as formas distorcidas, o corpo estranho, agora não mais. No classicismo, as artes plásticas vão tentar, no Renascimento, né, vai tentar retratar o corpo humano da forma mais real possível. E assim, não real, porque aí começa uma certa idealização de um tipo de corpo que é mais bonito, que eles consideram mais bonito, né? E como a gente pode ver, a Vênus, por exemplo, ela é um exemplo do corpo que estava em alta no Renascimento, né? Então, mas eles valorizam muito, e por isso que eles pintam muitas vezes, pintam ou esculpem pessoas peladas, né? Porque eles valorizam o corpo humano. E também valorizam muito a habilidade de pensar e de questionar. Então, agora que a Igreja Católica foi questionada, eles querem questionar mais ainda, porque muitos deles eram cientistas também, né? Já até falei isso na outra aula do humanismo. Eles vão querer questionar, vão querer estudar, né? E a ciência vai avançar muito nessa época por causa do Renascimento. Além disso, também valoriza muito a cultura greco-romana, e vocês vão ver isso em muitas escolas literárias. Vai ter a valorização da cultura greco-romana. Por quê? Porque um clássico é um clássico. Então, essa questão de Grécia e Roma sempre vai voltar à moda de alguma forma. Além disso, a busca pelo prazer, né? Como eles valorizam os sentimentos humanos, eles valorizam você sentir prazer, né, nas coisas, na vida de forma geral. E a busca pelo prazer, ela é chamada de hedonismo. Também tem o conceito de carpe diem, né, que é de aproveitar o dia, né, para fazer o que você tem que fazer e tudo mais. Ter um dia bom, né? A valorização também das formas. Vocês lembram que na última aula eu falei sobre a métrica, né? Que era a redondilha maior, 7 sílabas poéticas e tudo mais. Então, eles vão continuar, né? No classicismo eles continuam. Lembra, o humanismo ele é um caminho que vai levar ao classicismo. Então, eles aprimoram a forma e agora o que vai estar na moda vai ser o verso decassílabo, que são 10 sílabas poéticas em vez de 7, que eles acharam que ficava melhor. Gostavam, né, de métrica, né, que é isso, o verso tem um número certo de sílabas e sílabas poéticas. E aí eles vão criar também os sonetos, que é um tipo de poema que tem 14 versos. E aí eles são divididos em dois quartetos e dois tercetos. Esse é o soneto italiano. Depois a gente vai falar de um outro soneto.
E eles valorizavam muito a natureza também, beleza? Então a natureza vai ser um dos temas também. Tanto que a Vênus, por exemplo, que é aquele quadro que eu coloquei, tem também muitos elementos da natureza, né, no quadro. E por aí vai. Então, vamos falar do principal autor em Portugal, né? Lembrando que, por enquanto, as escolas literárias não vão ter um equivalente no Brasil, porque o Brasil, na época, ainda não produzia literatura. Então, a gente tem o Camões, né, que é um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, né? Ele é o principal do classicismo português. E a obra dele é Os Lusíadas. E o que que é esse livro, Os Lusíadas? Os Lusíadas é um poema épico, ele é inspirado pela Ilíada e Odisseia, que são histórias gregas, depois vocês podem procurar. E ele é um poema, ou seja, ele é um livrão, é como se fosse um poema gigante que conta uma história. E aí ele é dividido, tem várias partes e tudo mais. Mas então, é uma história épica. E qual que é a história que conta? É a história dos portugueses de Vasco da Gama, para ser mais específico, da expedição de Vasco da Gama à procura das Índias. É isso a história. E aí ele coloca os portugueses como assim, os heróis dos mares e tudo mais, né? Então, só que ele também escreveu alguns outros sonetos que que não estão associados aos Lusíadas. Por exemplo, esse poema aí foi escrito para uma mulher que o Camões amou, chamada Dinamene, é que ela é chinesa, gente. Aí o nome dela é um pouco difícil. Meu brinco caiu. Enfim. É, tem esse soneto aí, ó. Como vocês podem ver, ele é dividido em dois quartetos e dois tercetos. E ele se chama Alma Gentil que te partiste. Então vamos ler. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, o quão cedo de meus olhos te levou. Então, o poema é sobre a perda da mulher amada, porque a Dinamene morreu. Triste, né? Até vocês conhecerem a história de como ela morreu. Então, a Dinamene, ela foi uma das amantes do Camões, porque reza a lenda que o Camões passava o rodo lá em Portugal, e a Dinamene foi uma mulher que ele se apaixonou e tudo mais. É uma mulher chinesa, né? Como eu já tinha falado. E assim, reza a lenda que eles estavam navegando por um rio e o barco que eles estavam naufragou. E dizem, reza a lenda, que o Camões teve a oportunidade, ele teve que escolher entre salvar a Dinamene ou salvar os Lusíadas. Se os Lusíadas tá aqui pra gente ler, quer dizer que ele salvou os Lusíadas e ele deixou a Dinamene se afogar. Então, você pode ler esse soneto e achar lindo, mas a verdade é que essa mulher morreu porque ele deixou. Então, assim, às vezes a gente, né? Ai, que triste. Quando você vai conhecer a história, você vê que o trem foi bizarro. Enfim, só uma curiosidade para vocês, mas esse é o soneto, é um dos sonetos mais famosos do Camões. E na Inglaterra, gente, normalmente eu não falo aqui sobre. Eu só falo de literatura portuguesa e depois de literatura brasileira, né? Porque é o mais interessante pro Enem, é o que interessa mais pro Enem. Só que na Inglaterra tem um cara que a gente não pode ignorar, que ele tá mais ou menos nessa época, é um pouquinho depois, tá, do Camões, mas ainda se encaixa nesse mesmo movimento, e é o Shakespeare, né? Não tem como a gente ignorar o Shakespeare, que foi um poeta e dramaturgo inglês. Dramaturgo é quem escreve peças de teatro.
Ele alterou a forma dos sonetos. Ele, em vez do soneto do soneto dele ter três quartetos e, ó, dois quartetos e dois tercetos, o dele vai ter três quartetos e um dístico. Depois eu vou mostrar o que que é isso. E esse soneto ficou conhecido como soneto inglês ou shakespeariano. Então, vocês têm que lembrar que existem duas formas de soneto, mas é bem fácil de identificar. Depois eu vou mostrar. Além disso, né, tem as famosas peças dele, Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada, entre tantos outros, né? Eu acho até que acaba que as peças deles são mais famosas do que os poemas, do que os sonetos, né? Mas ele escreveu 154 sonetos, o que também não é pouca coisa. Então, eu vou mostrar para vocês agora a estrutura de um soneto shakespeariano. Então, tem aí quarteto, quarteto, quarteto e o dístico, que são só dois versos. Ah, é quarteto, gente, é porque tem quatro versos, terceto tem três, o dístico tem dois. Então, esse é o soneto shakespeariano ou soneto inglês. Só, gente, que o Shakespeare, ele mesmo não escreveu só sonetos shakespearianos. Tipo, ele criou essa forma, mas ele não escreveu só isso, tá? Então, eu nem vou ler esse, não vou gastar muito tempo com ele, porque eu quero mostrar o outro, que é o soneto número 18, também conhecido como o soneto mais famoso do Shakespeare. Então, eu quero dar mais tempo para ele. Então, soneto de número 18, ele não é um soneto shakespeariano. Se vocês olharem pela forma, vocês vão ver que ele é um soneto italiano. Ele é um soneto tradicional italiano. Então, como que vocês vão fazer para saber? Se você olhar embaixo e estiver terminando com duas frases, tiver o dístico, é shakespeariano. Se não tem o dístico, é italiano. Mas não precisa preocupar demais com essas nomenclaturas, não, tá bom? Só uma dica. E aí, por exemplo, igual eu falei, o Shakespeare não escreveu só sonetos shakespearianos. Nesse aí, apesar dele ser o Shakespeare, ele optou por fazer um soneto italiano. Então, vou ler. Se te compara um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as forças pelo chão, e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na terna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nessas linhas com o tempo crescerás, e enquanto nessa terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Eu acho esse soneto muito lindo e não é à toa que ele é o mais famoso, então por isso eu não pude deixar de trazer para vocês esse soneto, tá bom? Então, soneto mais famoso do Shakespeare, Se Te Comparo a um Dia de Verão, soneto de número 18. Gente, e por fim, eu quero só dar uma dica. O Shakespeare, ele é tão influente, mas tão influente, que até hoje as histórias dele são recontadas. Então, muitas vezes você tá lá vendo um filme de boa e na verdade você tá vendo uma história do Shakespeare. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tipo Diário de uma Paixão. É Romeu e Julieta, gente. Por quê? Primeiro, eles vêm de famílias rivais, as famílias não aceitam o relacionamento deles. Aí tá, quando eles ficam juntos, gente, eu vou dar spoiler, tá? Então, quando eles ficam juntos e tudo mais, eles têm um relacionamento, mas no final, se você reparar, eles morrem juntos, eles morrem no mesmo momento, igual Romeu e Julieta. Ah, mas é igualzinho Romeu e Julieta? Não, tem elementos, né? Porque no Romeu e Julieta, por exemplo, eles nunca têm uma história de amor assim. Eles não conseguem desenvolver esse amor porque eles morrem jovens. E já no Diário de uma Paixão, eles morrem velhos, depois de terem constituído família e tudo mais. Então, são elementos, mas eu posso dizer com certeza que Diário de uma Paixão foi inspirado em Romeu e Julieta. Segundo, o Rei Leão é Hamlet. Então, você conhece aquela frase assim: ser ou não ser, eis a questão. Isso é Hamlet. E por que que o Rei Leão é Hamlet? Primeiro, a história do Hamlet conta a história de um cara, né, que é o Hamlet, que é o príncipe, e o pai dele foi assassinado por uma conspiração do tio. Ou seja, sabe quando, ó, spoiler de novo, mas isso aí vocês já sabem, né?
quando o Scar faz um plano e mata o Mufasa, é isso. Quando você vê um irmão matando o outro, isso é Hamlet. E se depois ele tiver um relacionamento com a mãe do, tipo assim, que era a cunhada, ele casar com a cunhada, aí é Hamlet com certeza. No Rei Leão, isso não acontece, porque a esposa, a viúva, né, do Mufasa, ela, eu não lembro o nome agora, ela se recusa a casar com o Scar. Mas no Hamlet é isso que acontece. É tipo assim, a mãe do Hamlet e o tio do Hamlet conspiram para matar o pai do Hamlet e depois eles se casam. Então, como vocês podem. Ah, e tem mais uma questão. No Rei Leão, o Simba, ele vê o espírito do pai dele, né? E no Hamlet é a mesma coisa, né? O Hamlet, ele vê o espírito do pai dele, é o espírito do pai dele que fala que foi uma conspiração da mãe com o tio e tudo mais. Então, aqueles momentos em que o Mufasa aparece pro Simba, também tem muito a ver, aponta pro Hamlet. E por fim, 10 coisas que eu odeio em você é uma comédia romântica dos anos 2000 que é A Megera Domada, que é uma outra peça do Shakespeare que fala de uma mulher muito tirana, muito, tipo assim, mal educada e tudo mais. Os nomes são os mesmos, né? Só que assim, o nome é Petrúquio, porque é na Itália, aí vira Patrick no filme. Então é mais Bianca, Catarina, são os mesmos nomes, né? Outro filme, outra mídia que é A Megera Domada é aquela novela O Cravo e a Rosa. É a megera domada purinho. Então é isso. E, gente, a gente tá completamente cercado de histórias do Shakespeare, tá bom? Então a gente só tem que prestar atenção para conseguir ver. Então, essa foi a aula de hoje, tá bom, gente? Esse foi o classicismo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, tchau!